Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e hoje nós vamos falar um pouco sobre ciclos de refrigeração, sistemas de refrigeração. Bom, qual que é o objetivo do sistema de refrigeração? É manter uma região fria a uma temperatura inferior à da sua vizinhança. Então, por exemplo, dentro da geladeira, o que a gente quer é manter o ambiente dentro da geladeira a uma temperatura inferior à temperatura ambiente do lado de fora da cozinha. O ciclo de refrigeração de Carnot é um ciclo ideal, e o ciclo de refrigeração a vapor de Carnot seria uma inversão do ciclo de potência a vapor de Carnot. Então, o fluido ele circula por uma série de componentes. No nosso caso aqui, condensador, evaporador, um compressor e uma turbina. Aqui eu vou explicar, né, o que acontece dentro de cada um desses componentes. Então, está representado nessa figura da esquerda aqui os componentes, e na figura da direita eu tenho o diagrama de temperatura e entropia. Como todos os processos são internamente reversíveis, o meu ciclo é um ciclo ideal. Então, eu posso inverter o ciclo de potência para chegar no ciclo de refrigeração. Então, começando aqui no evaporador, no estado 4, eu teria uma mistura de líquido mais vapor saturado. Então, ele está aqui dentro da curva de cima. E aí, ele vai receber o calor da região fria. Então, o calor vai entrar e esse calor vai ser usado para aumentar a energia do meu fluido, ou seja, eu vou aumentando a entropia dele também. O processo é um processo a pressão constante, só que como eu estou na região de saturação, esse processo é também um processo a temperatura constante. Então, ele finaliza aqui no ponto 1. Depois ele vai passar pelo compressor. O compressor é ideal, ou seja, então ele vai ser adiabático. Então, o processo adiabático reversível é também um processo isentrópico. Então, a compressão vai ser uma compressão adiabática. O fluido, ele sai da temperatura Tc e vai até a temperatura Th, que é a temperatura da região quente. E ele termina esse processo como vapor saturado. E aí ele vai perder calor para a região quente, então o calor vai sair. Então, ele vai sair da região, do estado, né, de vapor saturado até o estado de líquido saturado. E esse processo é um processo a pressão constante, como ele está na saturação, vai ser um processo também a temperatura constante. Ele finaliza no estado 3 como líquido saturado. Para completar o ciclo, ele vai passar pela turbina. Turbina ideal, adiabática. Então, a adiabática reversível também é isentrópica. Então, o processo, né, 3, 4 é representado no diagrama de temperatura e entropia como uma linha vertical. E ele termina na temperatura Tc, fechando o ciclo. Bom, todos são processos reversíveis. Se são processos reversíveis, a gente sabe que as áreas no diagrama temperatura e entropia representam taxas de transferência de calor. Então, eu tenho aqui, por exemplo, né, a área 2, 3 no BA2 seria o calor que ele perdeu para o ambiente quente. O 41AB4 é o calor que ele recebeu do ambiente frio. Como a gente sabe, né, que em um ciclo a integral cíclica do calor é igual à integral cíclica do trabalho, essa diferença aqui das duas áreas vai representar o calor líquido, ou seja, o trabalho líquido. Bom, e a gente precisa também definir os coeficientes de desempenho, os parâmetros de desempenho. No caso do ciclo de refrigeração, esse parâmetro de desempenho é chamado coeficiente de desempenho, que é o beta. Qualquer parâmetro de desempenho do ciclo é representado como a razão entre a energia pretendida e a energia gasta. No ciclo de refrigeração, o objetivo é resfriar o ambiente frio. Então, a energia pretendida é o calor que entra. A energia gasta, no caso do ciclo de refrigeração, é a diferença entre a energia, né, gasta no compressor e a energia produzida na turbina. Se eu quiser representar isso em termos das áreas, o calor que entra seria 1AB41. E o trabalho líquido, área 1, 2, 3, 4, 1. Então, essa área aqui, dividido por essa área. Se eu quiser colocar isso em termos das temperaturas, como a área, né? Então, seria aqui, ó, o calor que entra, Tc vezes a variação de entropia entre A e B. E energia gasta
seria a diferença das temperaturas vezes a diferença das entropias. E aí, como a gente já tinha visto anteriormente, o coeficiente de desempenho pode ser dado somente em função das temperaturas. Importante ressaltar que isso só é válido para um processo reversível, porque as áreas só vão representar a transferência de calor em um ciclo reversível. Então, para um ciclo reversível, operando entre dois reservatórios de temperaturas fixas, o coeficiente de desempenho vai ser sempre o mesmo e vai ser dado por essa expressão. Esses ciclos são ciclos ideais. Os ciclos reais, eles apresentam alguns desvios em relação ao ciclo ideal. E, consequentemente, eles vão ter menores coeficientes de desempenho. Então, o primeiro ponto, né, que faz com que haja um desvio é a transferência de calor entre os refrigerantes reservatórios. A gente sabe que uma fonte de reversibilidade é uma transferência de calor a uma diferença de temperatura finita. E, para a gente ter uma transferência de calor, eu preciso ter uma diferença de temperatura. Então, quando a gente compara aqui, por exemplo, o condensador, o que acontece? O condensador, ele está perdendo calor para a região quente. Então, isso significa que a temperatura do fluido dentro do condensador tem que ser superior à temperatura da região quente. Então, o TH' tem que ser maior do que o TH. Da mesma forma, quando o fluido está recebendo calor no evaporador, ele tem que estar a uma temperatura inferior à temperatura da região fria. Por quê? Porque a região fria que fornece calor para ele. Então, o TC é maior do que o TC', ou o TC' é menor que o TC. E isso faz com que a diferença, né, de temperaturas entre os ciclos ideal e o real cause uma diferença nos coeficientes de desempenho. Como eu trabalho com esse ciclo mais alongado, vamos dizer assim, eu teria um coeficiente de desempenho menor. Tá? Então, quando eu comparo o beta', que é o beta do ciclo, com as diferenças de temperatura, eu tenho um beta' menor do que o beta. Outra causa seria o seguinte: o processo de compressão, 1 linha, 2 linha, ele está todo aqui na região de saturação. E, na prática, isso não é muito adequado, porque o líquido pode danificar o compressor. Então, quando eu tenho o ponto, né, na mistura, eu vou ter líquido, isso é chamado de compressão molhada. Então, o ideal é a gente ter uma compressão seca, que acontece somente na região aqui de vapor. Outro ponto é esse processo, né, na turbina 3 linha, 4 linha. Essa expansão, normalmente, ela produz muito pouco trabalho. E aí, como as turbinas já têm baixa eficiência isentrópica, o trabalho produzido, em geral, é muito pequeno. Então, não vale a pena o custo se ter uma turbina para gerar tão pouco trabalho. Tá? Então, normalmente, coloca-se uma válvula de expansão. A válvula de expansão, ela não é adiabática, não é reversível. Então, eu teria aí um coeficiente de desempenho menor. Só que, como o trabalho, né, produzido ali na turbina seria tão pequeno, não vale a pena mesmo. Então, trabalhos com a válvula de expansão, que é muito mais barato. Então, quando a gente compara os dois ciclos, né, a principal diferença aqui seria, as principais diferenças, né, que o fluido refrigerante aqui no ciclo ideal, ele estaria uma temperatura TH, e aqui o fluido refrigerante estaria uma temperatura TC, e no ciclo real não estaria nessas temperaturas. Um outro ponto é que a compressão aqui é uma compressão molhada, aqui seria uma compressão seca. E, em termos do esquema, né, a figura, aqui eu tenho uma turbina que produz uma certa quantidade de trabalho, e aqui eu tenho uma válvula de expansão que não produz nenhum trabalho, porque a válvula de expansão é considerada como sendo isentálpica. Bom, essa é a visão geral do ciclo, espero que tenha ficado claro. Obrigada.